Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Primeiro para quem está aqui no Zoom, para a gente começar na nossa quarta-feira do Centro Espírita Allan Kardec. Eu escolhi uma musiquinha rapidinha, não tem nada a ver com o tema nosso, para a gente curtir mesmo, tá bom? Até porque estava difícil de achar uma música com tema falando de mesa girante, então É vamos curtir, difícil, é difícil. vamos curtir uma musiquinha aí. A não Vamos lá, ser a ciranda, música de ciranda. música de ciranda, né? Olha só que bonito esse poema, de tão singular, cê vai gostar. Espalha amor por onde for, sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, cor e céu, seja leve como um barquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e flor, seja breve como uma onda. Espalhe amor por onde for, sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, cor e céu, seja leve como um barquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e cor, seja breve como uma onda. Isso aí, Tori, gostosinha, né? Deu para curtir. Bom, essa noite, então, vamos dar aí boa noite aí para o pessoal do Facebook, Ivone. Boa noite, amigos do Facebook, a mais uma noite do Centro Espírita Allan Kardec. Estamos aqui todos os amigos já reunidos, já curtimos uma musiquinha. Quem quiser ouvir essa musiquinha vai ter que ver depois a gravação, a nossa publicação lá no nosso canal do YouTube, tá? Sempre tem uma música gostosinha no começo, no final, e aí vale a pena depois conferir esse nosso canal do SEAC no YouTube, tá bom? Deixa lá o like, tem que fazer a propaganda, né, gente? Eu adoro isso. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e divulgue a doutrina espírita na forma livre de pensar e laica, tá bom? E essa noite nós vamos ter aqui como tema a mediunidade das mesas girantes à era da internet. Quem vai falar para a gente sobre isso é o nosso amigo Cavour Crispim Neto, que é hoje diretor da Mocidade e também ajuda a coordenar o departamento de estudos, junto com o Ricardo. E o Cavour trabalha na polícia e ele também é formado em letras. Ah, lembrei de tudo, Cavour. Não está nada escrito aqui, mas lembrei do seu currículo. Cavour, Certinho. muito obrigada por por estar aqui com a gente, e a palavra é toda sua. Legal, obrigado, Sandra. Boa noite a todos, para quem eu não dei ainda. Sejam bem-vindos em mais uma quarta-feira. Aqui em Santos, chuvosa e o frio voltou.
né? Então, o nosso tema, ele tem tudo a ver com o espiritismo. É um dos, eu considero, e o Kardec e outros pensadores e continuadores de Kardec também o entendem, a mediunidade como sendo um dos pilares do espiritismo. E a gente vai ver, eu vou tentar trazer para vocês, e depois a gente vai estar aberto às perguntas e comentários, né? Em relação a um panorama do que foi essa mediunidade. Desde lá, a gente, o título a gente colocou, a gente escolheu, né? E a gente propôs das mesas girantes, porque foi o começo do estudo do Kardec. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, porque é importante e que vai fazer sentido conforme vocês verem a mediunidade acompanhando o tempo na humanidade, tá? É a Rita que está com... É você ou Sandro ou a Rita que está com o host? Não esquece de me habilitar o share, tá? Cavour, é liberado automaticamente. Ah, legal. Beleza, tá bom. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Para vocês acompanharem junto comigo. Então, mediunidade, mesas girantes, a era da internet. Porém, contudo, entretanto, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a gente falar sobre mediunidade. O Charles Richer foi um grande estudioso de fenômenos. Ele vai chamar ali fenômenos. Depois a gente vai ver o termo paranormal, ok? Mas o Richer não chama ainda com esse nome, né? Ele vai propor uma ciência ou um estudo chamado fenomenologia. E aí o Richer, o que ele faz? Ele faz um estudo no passado, até a época dele, dos fenômenos diferentes, né, que a gente pode encontrar e que a gente pode ver os seres humanos produzindo. Então, o Richer ele vai dividir em 4 períodos esses fenômenos. O primeiro é o mítico, que ele vai dizer, esse período aconteceu lá da antiguidade, então estamos falando aqui de Egito, Grécia, Roma Antiga, China, todo aquele momento bem no passado, né? Até a época do Mesmer, que é 1776, mais ou menos. O que o Richer ele vai dizer sobre esse período? Ele vai falar o seguinte: a grande característica desse período é a crença no sobrenatural. Então, ele vai dizer que esses fenômenos, né, que nós conhecemos, uma parte deles são os fenômenos mediúnicos, que é o que a gente vai focar aqui. Ele vai dizer que, como não se entendia, o ser humano não entendia qual era a origem desses fenômenos, nós vamos ter uma aura, assim mesmo dizendo, do sobrenatural. Então, a resposta, a fonte desses fenômenos seria o sobrenatural. Para o Richer, talvez esses fenômenos mediúnicos, que sempre aconteceram, muito antes do Kardec estudá-los, pode ter dado origem à religião primitiva. A gente tem que pensar o que um homem, né, ou uma mulher, lá dos tempos bem imemoriais, quando o ser humano estava na sua época bem primitiva, como será que ele reagiria ao ver novamente, por exemplo, um familiar, um amigo que já havia falecido, que já havia desencarnado? Com certeza, seria um grande susto, ok? Então, para o Richer, ele entende que isso pode ter levado essas visões, aquelas pessoas com naquele momento, se entendia com aquele poder estranho, né, de ver os mortos ou de fazer coisas estranhas, fora do comum, pode ter levado à origem das primeiras religiões. E aí elas foram evoluindo no tempo, claro. E
o Richer vai dizer que os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Então, é muito importante a gente entender e frisar, a gente sempre fala nos cursos, vários outros palestrantes que vêm aqui falam um pouco sobre mediunidade, já citam isso, mas é bom a gente, mais uma vez, né, o óbvio tem que ser dito como óbvio, senão não é óbvio. Então, mediunidade sempre existiu. Não com esse termo, óbvio, mas esses fenômenos, essa capacidade sempre existiu. Muito bem. E aí, então, o que caracteriza essa época? Eu trouxe para vocês aqui três culturas, né, três culturas, ou na verdade, mais de três culturas, porque aqui a gente vai pegar também as tradições bem primitivas de África, de Austrália e de outras regiões, mas vou concentrar em três grupos populacionais, tá? Que são os druidas, que eram os sacerdotes, esse é o nome mesmo, eram os sacerdotes dos celtas, tá? Os celtas, eles existiram no norte da Europa, norte e centro da Europa, principalmente. E qual a grande característica deles? O que tem a ver o fenômeno mediúnico com os druidas? Um dos, aspas, poderes dos druidas seria se comunicar livremente com os animais. Há também mitos sobre os druidas, aliás, que eles conseguiam até se transformar em animais ou tomar o controle dos animais. Então, exemplo, que a gente vê até em alguns filmes ou séries fantásticos, que eu acredito que todos aqui já viram. Por exemplo, um druida, ele se concentra, ele toma controle dos olhos de uma águia. Então, enquanto a águia está passando por um lugar importante, que ele precisa saber o que está acontecendo, então ele observa o lugar por meio da águia. Ok? Então, esse é um exemplo de um fenômeno. E, lógico, a comunicação com os mortos, né? Os druidas faziam isso, e a comunicação com os espíritos da natureza. Tá? Então, era associado a gente vai chamar aqui de mediunidade, né, nesse momento. Depois a gente vai ter os xamãs em várias culturas primitivas, né, principalmente nativos americanos, sociedades tradicionais africanas, aborígenes, lá na Austrália, que a gente vai chamar aqui de pajés, um termo genérico, tá? E de xamãs, aliás, e os pajés, que são o termo mais utilizado aqui no Brasil para as nossas comunidades nativas, né, dos primeiros brasileiros. E qual que é a pegada deles em relação à mediunidade? Também é a comunicação com os espíritos da natureza. Vocês estão vendo aqui na foto, né, na foto de baixo, são totens. Então, nas tribos norte-americanas, eles construíam esses objetos, que para eles, óbvio, são sagrados, que simbolizariam os animais que os protegem, os animais que eles se comunicam, na verdade, os espíritos desses animais. Então, entendam que, para eles, a natureza, além desse mundo material, você tem todo um mundo espiritual na natureza e com os ancestrais. Então, eles entendiam que os ancestrais, eles, ao morrerem, né, as almas desses ancestrais retornavam à natureza. Então, se confundia um pouco, se comunicar com o vento, o espírito do vento, o espírito da águia. E na verdade, lá no princípio, os seres humanos, a maior parte das culturas humanas, sempre associavam características dos animais a certos comportamentos, a proteções. Então, a gente tinha um exemplo, né? Você tinha os romanos, as legiões, que eram os exércitos, as divisões dos exércitos romanos, tinham estátuas, pequenas estátuas, de animais que os protegiam. Então, no estandarte você tinha ali animais, ou às vezes o nome da legião era o nome de um animal, então tentando fazer essa associação. Isso tem a ver muito com essa origem
dos antepassados e essa origem do vínculo com a natureza, com os animais, né? E essa comunicação. Percebam, nesse momento, eu já vou chegar nos oráculos gregos principalmente, dos gregos, aqui, gente, não existe diferença entre mundo material e mundo sobrenatural, ok? Para essas culturas, não existe separação. Então, os deuses, na ideia deles, os deuses, os espíritos da natureza, os ancestrais, eles estão presentes no mundo material. Eles estão convivendo com os vivos. Portanto, por isso que você pede auxílio, pede proteção a eles. Então, não existe separação. Okay? Essa separação que a gente vai fazer vai ser bem lá para frente depois. Nesse momento, mundo material e mundo do invisível, o mundo sobrenatural, se completam, se conjugam, não existe separação. Exemplo, os romanos, eles estabeleciam o calendário do dia que iria ter folga, do dia que iria ser feriado, do dia que as pessoas iriam trabalhar normalmente. Quem determinava isso eram os sacerdotes. Então, percebam, né, como o sobrenatural ele estava muito misturado com o mundo natural. E eu queria chegar nos oráculos, que eu vou passar um trecho de um filme. Quem eram os oráculos? Os oráculos, eles eram, na verdade, sacerdotisas. Aqui na foto é o oráculo de Delfos, era o mais famoso entre os gregos. Que qual era a função dessas sacerdotisas? Elas entrariam em transe. Então, você teria, por exemplo, um general. Ele vai lá em Delfos e ele está pensando em tomar controle ou comandar um exército, uma guerra muito importante, e aí eles iam para o oráculo para saber se aquela guerra traria a vitória ou a derrota para ele. Então, eles tentavam se comunicar com os deuses, nos oráculos, para saber se valeria a pena ou não entrar em guerra, tá? Mas as pessoas faziam todo tipo de pergunta, isso era uma coisa muito comum para eles. E aí eu vou trazer agora um trechinho de um filme, não sei se todos já assistiram, que é do filme 300. Aqui no Brasil a gente traduziu 300 de Esparta, que é um momento que o rei de Esparta, Leônidas, ele quer combater os persas que estão invadindo a Grécia, só que é o seguinte, para ele entrar em guerra, ele precisa ter a autorização, vamos dizer assim, dos deuses. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu consegui achar, gente, de um streaming, tá? De um streaming famoso. Espero que dê para todo mundo ver certinho, sem ficar pingando. Se ficar pingando, vocês me falam que eu baixei um vídeo de uma qualidade um pouco inferior, e aí talvez seja melhor. Mas eu vou tentar pela qualidade boa, tá? Se o áudio estiver muito baixo, gente, me falem, tá? Que eu volto com um áudio maior. Iremos consultar o oráculo. Velhos místicos enfermos. Restos inúteis do tempo em que Esparta cultuava a escuridão. Restos de uma tradição insensata. Tradição que nem mesmo Leônidas pode descartar. Ele deve respeitar a palavra dos Éforos. Essa é a lei. E nenhum espartano, súdito ou cidadão, homem ou mulher, escravo ou rei, está acima da lei.
Os éforos escolhem apenas as mais belas espartanas para viver entre eles como oráculos. A beleza delas lhes serve como maldição. Os velhos pútridos têm necessidades humanas. E almas negras como o inferno. Roguem aos ventos. Esparta cairá. Toda a Grécia cairá. Não confiem nos homens. Honrem os deuses. Honrem a Carneia. A descida do rei foi árdua. Então percebam, na cena, ele é o rei da cidade, ali de Esparta. Mesmo assim, para ele entrar em guerra, para ele convocar os soldados e entrar em guerra de forma legítima, ele precisava da autorização dos deuses. No caso, por meio dos sacerdotes ali do oráculo, tá? Percebam, ali no oráculo, quem faz quem é o mensageiro dos deuses é a sacerdotisa, ok? Que só as mulheres poderiam ocupar esse papel no oráculo, então elas eram essenciais, elas eram a protagonista, só que tinha pegadinha. Qual era a pegadinha? A oráculo falava para o sacerdote. O sacerdote interpretava e falava qual era a vontade dos deuses. Então, percebam, havia dois intermediários nessa história. A própria sacerdotisa, que em tese seria a boca dos deuses, mas você tem ali o sacerdote que vai fazer, né, a interpretação mundana, vamos dizer assim, a interpretação dos homens. E é lógico que a gente pode imaginar tudo o que acontecia, né, nessa interpretação, ok? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vejam, Então, a comunicação, entendam aqui que para eles, a sacerdotisa, o oráculo, estava se comunicando com quem? Com os deuses. Ok? Então, você tem essa mistura, essa interpretação, na época, daqui da mediunidade, ok? Como a comunicação com os deuses, inclusive. Aí, o Richer, ele vai dizer o seguinte: então, esse período, esse jeito de entender a mediunidade vai durar muito tempo, até Mesmer, que é em 1776, tá? Aí, de Mesmer até 1847, ele vai chamar de período magnético, que é quando? Quando Mesmer populariza o magnetismo. O que é esse magnetismo? Está aqui, capacidade de cura através do fluido magnético, emitido por um operador humano sobre um paciente, em posição das mãos. O magnetismo, essa prática, ela não vem com Mesmer, óbvio, ok? Aquelas civilizações no passado também praticavam isso. Mas ele vai dar um outro tom para o magnetismo. Ele vai explicar de uma forma mais interessante para a época e ele vai popularizar. Então, esse é o Mesmer, né? Franz Friedrich Anton Mesmer, austríaco, médico. Então, ele funda a teoria do magnetismo animal, que aí depois vai ser chamado por mesmerismo. Qual é o problema do Mesmer? Com essa prática, com essa técnica, ele percebe que ele se torna uma celebridade da época. E aí ele começa a produzir as reuniões de uma forma muito exibicionista, com figurinos extraordinários. Então, percebam, mesmo a gente tendo
o magnetismo estudado de uma forma mais racional nessa época, ok? E a constatação de que o magnetismo é real, de que ele existe, né? Essa imposição de mãos com efeitos reais no corpo das pessoas, ele meio que é seduzido pela fama e ele traz um pouco daqueles elementos místicos que a gente viu na era anterior. Então, a partir de 1847... antes a gente tem que falar do Swedenborg. Quem era o Swedenborg? O Swedenborg, ele é muito pouco conhecido entre nós, espíritas, mas quem ele era? Ele só era só isso. Ele era engenheiro de mineração, físico, astrônomo, zoologista, anatomista, economista, político e teólogo sueco. Percebam, para ele ter todo esse conhecimento, é lógico que ele era de uma família abastada, né? Teve acesso a uma formação muito, muito ampla no país dele. E o Swedenborg ele vai ficar famoso por causa desse fenômeno da vidência à distância que o Kardec chama de dupla vista, tá? O que é essa vidência à distância? Eu vou contar o fenômeno pelo qual ele é mais conhecido. Então, tem uma cidade chamada Gothenburg, que o que ele faz? O Swedenborg, ele observa e detalha um incêndio de Gothenburg, ele observa e detalha um incêndio na capital da Suécia, em Estocolmo, enquanto permanece num jantar com 16 convidados a mais de 500 quilômetros de distância da cidade. E o que é o legal? Por essa formação dele, ele documenta os fenômenos. Ele documenta aquilo que ele produz e aquilo que outras pessoas próximas a ele produzem. Então, ele vai ser considerado pelo Arthur Conan Doyle, um dos estudiosos do espiritismo e o escritor do Sherlock Holmes, como o primeiro grande médium da modernidade. Por causa disso, desse papel que ele teve de fazer o registro dos fenômenos, o registro daquilo que ele conseguia produzir. Ok? Então, estamos falando aqui, 1772, né? 1680, 1772, tá? Muito bem. Aí, depois desse período do Mesmer, o Richer ele vai chamar de período espirítico, que é o que mais nos interessa nesse momento, que vai dos fenômenos das irmãs Fox até William Crookes, que é 1872. Que fase é essa? Essa é a fase das irmãs Fox, que eu vou detalhar para vocês, e de uma quantidade absurda de comunicações por tipologia, que se alastram nos Estados Unidos e por toda a Europa. A tipologia é aquele fenômeno por batidas, barulhos, próximos, né? Resultado de fenômeno mediúnico, óbvio, né? Então, o que aconteceu com as irmãs Fox? Para quem não conhece ainda, esse fenômeno é um dos fenômenos mais importantes registrados, que é o caso dessas três irmãs, a Margaret, a Catherine e a Leah. Elas moravam numa cidade pequena, no interior dos Estados Unidos, Hydesville, e o grande dia foi o dia 31 de março de 1848. Por quê? Em 48, o que acontece? Família de fazendeiros, então pessoas muito simples, sem conhecimento acadêmico, né, na época. Então, a Kate, ela começa a perceber umas coisas estranhas na casa e ela ordena, em tom de brincadeira, para que uma força invisível, um amigo invisível, repetisse as batidas que ela daria com os dedos. Batidas, estalos, ok? E aí, isso acontece, essa força invisível, esse amigo invisível, começa a se comunicar por meio desses estalos e dessas batidas,
e elas vão se comunicando, e aí acontece, ali com as irmãs Fox, o espírito conta o seguinte, que ele conta uma tragédia. Ele diz que 5 anos atrás, de 1848, Charles Rosman, que morava na casa onde elas estavam morando naquele momento, então, 5 anos atrás, o antigo morador, teria sido assassinado o Charles Rosman era um mercador, e ele foi assassinado pelo antigo morador da casa onde elas moravam, o Sr. Bell. O Charles Rosman foi cobrar dívida do Sr. Bell, que morava na casa, e aí ele foi assassinado, e aí o Sr. Bell o enterrou na adega da casa. Então, desapareceu, né? E aí o espírito, até aquele momento, estava inconformado com aquela tragédia, né? Com aquela morte, com aquele homicídio que ele foi vítima, e, por meio das irmãs Fox, ele se comunicou e contou a história dele. Segundo conta os registros da época, centenas de pessoas da cidade teriam presenciado o fenômeno, ninguém conseguia explicar. E também se conta que, décadas depois, 56 anos depois, restos de ossos são encontrados entre os escombros nas paredes da adega da casa que ficava no porão. Esse caso das irmãs Fox, ele causou muito impacto, principalmente nos Estados Unidos, ok? Já era uma época que a gente tinha a imprensa, ela já tinha uma grande entrada na vida das pessoas, nas cidades, você tinha jornais, né? Então, isso foi um grande fenômeno na época. Inclusive, depois as irmãs Fox começaram a cobrar, elas foram em várias representações, em várias partes dos Estados Unidos, elas foram na Inglaterra também, né, no Reino Unido, fazendo essa comunicação por estalos, barulhos, ok? Então, o fenômeno das irmãs Fox é um dos mais famosos, se a gente poder dizer, desse período aí que o Kardec já está vivo. Percebam, 1848 o Kardec já está vivo. Esse aqui, então, é a casa das irmãs Fox. As irmãs Fox, elas são tão importantes na questão do fenômeno mediúnico, que existe, inclusive, uma igreja, tá? Existe uma igreja baseada no fenômeno das irmãs Fox, tá? E elas deram que meio tom de como os Estados Unidos e a Inglaterra enxergam o fenômeno mediúnico, que é muito diferente de como nós, por exemplo, espíritas, vemos, e de como Kardec vai estudar depois. Os americanos e os ingleses têm um jeito diferente de lidar com a mediunidade, tá, gente? Bem diferente da gente. Muito bem. E aí chegamos no Kardec, né? O nosso professor, Hippolyte Léon, professor, pedagogo francês. Chegamos nas mesas girantes. O que foram esses fenômenos? A partir de 1855, havia uma grande quantidade em vários locais, em várias casas, em várias festas, se a gente poderia dizer, em vários encontros, né, de pessoas, na França, em Paris, também, em Lyon, em várias cidades. E o Kardec é convidado para participar dessas festas bem bizarras. O que acontecia nessas festas? As mesas, elas se mexiam sozinhas. Então, as pessoas perguntavam coisas, ou elas se mexiam sozinhas, sem controle algum, e, em tese, essas mesas, elas respondiam para as pessoas. O Kardec reluta, ele aceita com muitas reservas, ele não queria muito não no começo, mas depois, pessoas próximas a ele realmente o convencem a frequentar esses lugares. E aí o Kardec ele começa a perceber que o Kardec ele participava de círculos magnéticos, de círculos de magnetismo. Então, quando ele chega de cara
ele interpreta como fraude, ou ele interpreta como magnetismo, puro magnetismo, mas ele consegue perceber que era mais do que aquilo, né? Ele começa a ver que existia um alguém invisível ali que estava respondendo as perguntas das pessoas, inclusive as dele. E a partir, então, das mesas girantes, o Kardec ele vai publicar em 57 o Livro dos Espíritos. Tá? Inicialmente com 501 pessoas e com o pseudônimo Allan Kardec, que é o núcleo filosófico e base teórica do nosso espiritismo. Tá? E aí, só um histórico. A partir de, então, em 58, Kardec ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E a Revista Espírita, que vai se tornar, na verdade, o laboratório do Kardec, com artigos, ele recebe cartas, responde, publica comunicações mediúnicas, e, inclusive, parte desses estudos na Revista Espírita vão se consolidar nas outras obras básicas. Em 60, ele publica a segunda edição, mais do que o dobro de perguntas, 1018, e entre 61 e 68, ele publica 4 das 5 obras básicas que a gente considera, porque em 69 ele desencarna, né? Mas aqui, onde eu quero chegar? Aqui a gente vai ter, gente, uma divisão no que a gente entende por mediunidade, tá? Porque o Kardec, ele vai mudar o jeito de lidar com ela pelas perguntas. As perguntas que o Kardec faz aos espíritos, inicialmente nas mesas girantes, depois com os médios que vão trabalhar com ele, isso vai dividir completamente o entendimento do fenômeno mediúnico. E como que ele fez? Como que ele tratou do fenômeno mediúnico? Então ele diz o seguinte, ó, isso aqui são palavras do Kardec. Apliquei a nova ciência, o espiritismo, como sempre fizeram o método da experimentação. Jamais utilizei teorias preconcebidas, eu observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Então percebam, ao invés do Kardec ver aqueles fenômenos, tentar entender aqueles fenômenos com ideias já preconcebidas, né, com premissas já na cabeça dele, ele fez diferente. Ele falou, não, isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito novo, isso aqui foge de tudo ao que eu conhecia, eu tenho que recuar. Então eu vou começar a fazer as perguntas, vou começar a entender o que está acontecendo, para aí eu estabelecer consequências, estabelecer uma lógica naquilo que ele estava assistindo. Ele também disse, ó, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menorzinho até o maior deles, veículos de informações e não reveladores predestinados. Vejam, essa frase é importantíssima para a gente até agora. Porque até esse momento, a mediunidade ela era vista como um poder, era vista como uma graça divina, uma maldição. Se a gente pensar nas bruxas, ok? Durante a Idade Média, que foram caçadas. E ele fala, opa, não é isso. Então, até aquele momento, gente, o médium, as pessoas que tinham a capacidade mediúnica, eram vistas como visionários, eram vistas como mensageiros dos deuses, eram vistas como profetas, talvez, eram vistas como pessoas enviadas, pessoas divinas. E o Kardec começa a perceber que não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque os espíritos, quando ele vai conversar com esses espíritos, ele percebe que são pessoas que já desencarnaram, pessoas que já morreram, tá? Aí o Kardec ele vai entender que ele não iria aceitar aquilo que os espíritos passassem, que fugisse da razoabilidade, do que fosse razoável, ok? E como que ele faria isso? Bom, eu preciso ouvir vários espíritos diferentes, com médiuns diferentes e de locais diferentes.
Por quê? Se um espírito me conta uma coisa, uma informação, eu preciso confirmar com outros espíritos para ver se todos eles pensam da mesma forma, se todos eles concordam com aquela ideia. Então, a gente, o Kardec ele começa a dizer que os espíritos não são especiais, eles não são deuses, eles não são enviados especiais, eles são pessoas comuns que desencarnaram e querem conversar com a gente, né? E que os médiuns, na verdade, são os mensageiros, são a ponte entre as duas realidades, a ponte entre a realidade nossa, material, e a realidade dos espíritos desencarnados. Então, o Kardec ele vai fazer o seguinte, ele vai sair de uma aura, de um entendimento, de uma interpretação do fenômeno mediúnico como algo sobrenatural. Ele vai dizer, esses fenômenos acontecem porque o médium, pessoa, aqui, comum, ser humano, consegue ter essa habilidade e é capaz de se comunicar com os espíritos encarnados. Só isso. Só isso. E como que ele vai consolidar essa ideia? Ele vai dizer que nem todos os médiums são pessoas extraordinárias, excelentes, que fazem só o bem. Não, a mediunidade, a habilidade mediúnica, ela pode acontecer em qualquer pessoa, com qualquer família, com qualquer cultura, independente da crença da pessoa e independente da moral, né? Então, ele desconstrói a ideia de que a mediunidade ela é um poder sobrenatural e ele vai dizer que a mediunidade, de fato, é uma habilidade que algumas pessoas conseguem expressar. Assim como eu vou ter algumas pessoas que são excelentes músicos, excelentes cantores, excelentes pintores, excelentes administradores e etc, etc. Excelentes escritores, ok? Então, existem pessoas que têm essa facilidade de se comunicar com os desencarnados. E aí eu trouxe para vocês umas imagens e umas gravuras, tá? Dessas mesas girantes. Então, percebam, as pessoas se reuniam ali em círculo, né? A maioria das mesas eram redondas, ali, e por meio, então, das mesas, os médiuns se concentravam e as mesas, algumas mesas se mexiam mesmo, né? Por isso girantes, se mexiam de fato, faziam batidas e assim eles iam perguntando e as mesas iam respondendo. Aqui, à direita de vocês, é um exemplo de uma mesinha também que eles usavam, tá? Agora eu vou passar um vídeo para vocês de fenômeno, porque isso que vocês estão vendo, as mesas girantes, eram fenômenos físicos. Uma mesa flutuar por aí é uma coisa bem interessante, né? Não é uma coisa comum que a gente vê todo dia. Por isso chamou a atenção. Então, a gente chama a mesa girante de um fenômeno físico. E eu quero mostrar para vocês mais alguns fenômenos físicos, para a gente comentar depois. Hello. Can I get a small coffee? Poppy seed bagel with butter. $4.50. Oh my God! That sucks. I'm sorry. You just ruined all of my stuff. Get some napkins and clean it up. It'll be fine. Fine, there's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me. Just get out of my way. Oh my God. Just get away from me. Just get away from me.
Agora eu pergunto para vocês. Isso tudo aí é de verdade? Pensem, imagina as pessoas lá no local. Não estão sabendo o que está acontecendo, vem uma doida e começa a fazer tudo isso. As pessoas ali, com certeza, vão acreditar que aquilo está acontecendo. Né? Elas estão vendo com os olhos delas. Como assim? Né? E eu trouxe esse vídeo para vocês verem o seguinte, que o fenômeno físico ele existe, tá? Isso pode acontecer, é raro, óbvio. Mas o Kardec também, ele descobriu o seguinte, que muitas vezes aquilo que as pessoas estão vendo não é bem um fenômeno mediúnico. E eu vou mostrar para vocês como é que eles produziram esse efeito aí. Bastante realista, né? Olha como que eles fizeram, gente. Viram? Como é fácil a gente enganar, né, os nossos olhos. Inclusive o Kardec, uma das grandes preocupações do Kardec foi, durante o estudo dele, tentar identificar o que realmente era fenômeno mediúnico e aquilo que é isso que vocês estão vendo, que era charlatanismo. Né? Então, por quê? Porque é muito fácil, quando a gente coloca a questão da fantasia, a questão da mística, a questão desses elementos que podem ser confundidos com o sobrenatural, as pessoas elas podem ser levadas a acreditar em qualquer coisa que está vendo. Tá? Tô terminando já, gente. Tudo bem. E aí, depois do Kardec, o Richer ele vai chamar do último período, que é o período científico, que é o do Crookes, até a época dele, né? A gente pode dizer que até a época de hoje. O que caracteriza esse momento? O Sir Crookes, William Crookes, ele vai propor, né, a realidade da sobrevivência da alma por meio de estudo da materialização. Materialização é um outro tipo de fenômeno que você consegue materializar, de certa forma, o espírito que está na tua frente, inclusive você conseguiria tocar o espírito, né? E aí o Richer ele vai entender que as provas do Crookes, que ele apresenta, são convincentes e destaca como o início desse período. Então, exemplo, o que o Crookes faz, né? O que o Crookes estuda? Ele é físico, ele é químico, presidente de academias de ciências, ele é Nobel, se não me engano, também. Então, a partir de 1869, com a médium Florence Cook, que tinha 15 anos na época, ele começa a trabalhar fenômenos de transfiguração e materialização, via ectoplasmia, do espírito Kate King. Depois nas perguntas a gente pode, quem quiser perguntar mais sobre, só estou dando aqui aquele, né, para vocês verem como que a mediunidade foi passando e as coisas que foram acontecendo. Inclusive o Crookes, ele ofere pulsação no espírito materializado, vejam isso, imaginem isso. E a Kate King materializada até segura uma criança nos próprios braços. Ok? Muito bem. Aí agora, para a gente encerrar essa parte, eu quis trazer para vocês um pouco da mediunidade no Brasil. Né? Que a gente falou aqui de várias partes do mundo, e lógico que a mediunidade sempre esteve presente no Brasil, e depois o espiritismo vai chegar no Brasil. Tá? Então, eu vou trazer aqui, ó, a partir dos primeiros registros de manifestações que acontecem na Bahia, tá? Entre 1845 e 49. Percebam que é naquela época das irmãs Fox, né? Então percebam que mesmo período aí a gente vai ter as manifestações
registradas, pelo menos, no Brasil. Em 1865, o primeiro grupo, né, espírita, grupo familiar de espiritismo, e é registrada a primeira sessão espírita no Brasil. E na Revista Espírita, o Kardec, ele publica um artigo chamado Espiritismo no Brasil, quando ele comenta as reuniões que já aconteciam no Brasil. 65, tá? Em 67, a Igreja Católica passa a combater o espiritismo aqui no Brasil, lá por Salvador, com a pastoral contra os erros perniciosos do espiritismo. Então, perceba que a partir daqui, o espiritismo já começa a ser perseguido também. Assim como as outras tradições e religiões, né, gente? No Brasil. Tradições mediúnicas, tradições religiosas no Brasil. A partir da República, a gente vai ter o começo de uma divergência, de uma separação entre espíritas científicos e espíritas místicos. Entre 1880 e 1900, a gente vai ter uma figura conhecida no universo espírita, que é o Bezerra de Menezes. Em 20, surge a Umbanda, num centro espírita. Um espírito se identifica como um espírito diferente, né, do usual, e ele fala que ele está trazendo ali uma outra religião, outro tipo de prática mediúnica, a Umbanda. De 30 a 40, a gente vai ter as produções do Chico Xavier, um dos médios, ou talvez o médium mais famoso, né, do nosso país. E em 44, a gente tem, lógico que a gente tem que colocar, é a fundação do SEAC, naquele momento como Centro Beneficente Evangélico, e aí depois, em 50, mudamos o nome para o Centro Espírita Allan Kardec. Em 50, a gente vai ter o Dr. Fritz realizando, a partir de 50, claro, tratamentos mediúnicos de cura. Ok? Em 80, a gente vai ter o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, fazendo as pinturas mediúnicas, que ficaram famosas também na época. A partir de 90, a gente vai ter uma grande quantidade, uma produção muito rica de romances psicografados. E eles vão se tornar populares, né? Chegando até a serem fonte de novela, por exemplo. Telenovela, na verdade. Em 90 também, o SEAC, ele integra a CEPA, hoje Confederação Espírita Internacional, lá naquela toada daquela divisão, né, dos espíritas místicos e científicos. Porque vai ter uma visão, até aqui, majoritária no Brasil, que eu vou comentar daqui a pouco. Em 92, a gente vai ter o primeiro Congresso Internacional de Transcomunicação Instrumental, que vão participar o Hernani Guimarães Andrade, um grande autor espírita, estudioso espírita, e a Sônia Rinaldi. Algumas pessoas aqui já conhecem, né, o trabalho da Sônia, ela já apresentou alguns resultados da transcomunicação instrumental. Até aqui, gente, eu queria só comentar uma coisa. No Brasil, pela nossa característica, aquele tom de tratar a mediunidade e de tratar o médium de forma, como é que eu vou dizer, especial, ela predomina no Brasil, ok? Então, aquela tentativa do Kardec de tirar esse elemento da mediunidade, no Brasil, ela vai voltar. Esse é um dos motivos do SEAC sair, né, daquele grupo majoritário espírita e passar a integrar a CEPA com uma visão diferente da mediunidade. Essa aqui eu estou comentando para vocês do Kardec. Agora, eu queria trazer aqui as grandes novidades, vamos dizer assim. Primeiro, a transcomunicação instrumental. Tá? Transcomunicação instrumental, como que ela acontece? Ela acontece por
mecanismos ou aparelhos eletrônicos. Então, a gente usa rádio, a gente usa telefone, a gente usa hoje computador, celular. Então, é uma tentativa, uma forma de fazer comunicação mediúnica sem o médium, ok? Pelos aparelhos. Então, os espíritos, eles conseguiriam se comunicar por meio dos aparelhos. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, falando um pouco da transcomunicação instrumental. Mais especificamente, é um vídeo, até recente, que eu consegui localizar, do resultado da transcomunicação. Então, seria o espírito de um rapaz que desencarnou muito jovem e que ele teria conseguido trazer algumas mensagens por meio da transcomunicação instrumental. Eu só vou pedir para vocês prestarem bem atenção, tá, gente? Porque aí depois eu quero que, quando a gente passar para a parte das perguntas, para a gente comentar com mais profundidade a transcomunicação e ver a opinião de vocês. Então, é a comunicação do Guilherme, tá? Do ano passado, né? Olha lá, tentando conseguir respostas à dúvida sobre o que realmente aconteceu no dia da partida do seu filho, foi solicitada a estação central, a possibilidade de contato ou até mesmo a Guilherme falar algo sobre o ocorrido. Estação central é o que o pessoal chama que é os espíritos, né? Desencarnados. Aqui, áudios legendados do que se entendeu das falas que foram extraídas desse trabalho com esse espírito. Autorizados pela mãe, óbvio. Olha lá, ele foi questionado, né, sobre o desejo de se comunicar. Então, o áudio é maior, mas só para vocês uma palhinha aí da comunicação dele. E para a gente encerrar, só quero comentar que, então, com o advento da internet, né, com banda larga, a gente começa a ter o debate, produção, vídeos publicados, pessoas se dizendo, tratando-se como médiums e publicando isso, colocando isso na rede, principalmente no YouTube, né? E eu queria só comentar uma das coisas mais recentes que a gente tem contato, que é a reunião mediúnica por conferência online. Então, está se tentando, existe um experimento aí de alguns grupos
O SEAC está ciente disso, foi convidado, nos interessamos por isso, né? Talvez seja uma outra forma da gente produzir mediunidade. E o que a gente entendeu, né, eu vou fazer só um resumo bem básico aqui para vocês verem como isso acontece. Então, os médiuns, eles ficariam em suas próprias casas, seriam escolhidos, esses médiuns, ficariam em suas próprias casas, e aí a gente teriam coordenadores específicos para cada médium, para dar apoio a eles, coordenadores do diálogo, né, para fazer o diálogo. A gente chama de coordenador do SEAC, algumas pessoas, alguns lugares chamam de doutrinadores, e assim, tem outros nomes, né? Então, seriam, na experiência que me contaram, aparentemente, são 2 coordenadores para cada médium. Por quê? Caso caia a rede de um dos coordenadores, você tem o outro coordenador para dar apoio ao médium. E aí, primeiro, você começa uma reunião comum, coletiva, faz aquela introdução de toda a reunião mediúnica, aí depois esses médios eles são separados pelo Zoom mesmo, né? Ou outro aplicativo de comunicação online. E aí as pessoas elas vão produzindo as comunicações. No final, todo mundo retorna para uma sala em comum, coletiva, e aí são analisadas as comunicações e aí é discutido o que aconteceu ali no dia. Só um detalhe, né, que é importante a gente deixar bem claro, essa é um experimento que alguns centros estão fazendo, né? Então, esses médiuns que foram escolhidos eram médiuns bastante experientes, o grupo de apoio espírita, dos espíritos dessa casa, foi consultado, teve a opinião se isso seria possível. Então, houve todo um acerto, né, um acordo, um trabalho de cuidado, ok? Para que isso pudesse começar a ser feito, né? Então, por ser um trabalho experimental, ele não é ainda validado, aceito, tudo bem, vamos começar a fazer nas reuniões, né? Então, só para vocês verem a que ponto nós estamos chegando, né? Passando da transcomunicação instrumental e tentando, talvez, conseguir fazer uma comunicação mediúnica usando os equipamentos e a rede de internet, tá? Aí aqui, já passei, aqui alguns livros recomendados que a gente traz para vocês, né? Livros Espíritos, Médiuns, História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, aquela parte histórica, o Conan Doyle explica bem no livro dele, o Mecanismos, do Ademar, que é Ouro dos Reis, e o livro mais recente que a CEPA publicou, Mediunidade e Intercâmbio entre Dois Mundos, do Ademar, Arthur, que é Ouro dos Reis, e da Yolanda Brás, nossa colega Venezuela, né? Se eu não me engano, né? Tá, gente? É isso. Ok. Espero ter conseguido. Bem interessante, né? Tem bastante coisa que a gente reviu e coisas novas, né? Acho que isso que você trouxe agora, dessa transcomunicação, esses áudios de 2020, é uma coisa bem recente, porque, inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Se a gente tinha alguma coisa produzida mais recentemente. Os trabalhos com a Sônia Rinaldi já são mais antigos, eu não sei se eles continuaram, não tenho notícias da continuidade dessas pesquisas. E, inclusive, a Sônia Rinaldi chegou aí, nós trouxemos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, apresentou para a gente alguns trabalhos e fez uma palestra, apresentou alguns resultados da sua pesquisa. E aí, depois disso, eu pelo menos, não tive nenhuma notícia de como estariam as pesquisas.
E aí você vê esse áudio, né, Cavour? Até alguém falou assim, tá com falha. Não, é que era o áudio mesmo, era o áudio da transcomunicação, que é muito difícil, sempre foi. Todas as experiências que a gente viu com transcomunicação, são difíceis, você viu que deu para ouvir bem o que ele falou, mas são mensagens curtas, né? Não são textos completos, são sempre mensagens muito curtas e com muita interferência de ondas e ruídos. E aí eu não sei se isso... por que, por exemplo, agora, aí fica a minha pergunta, né? Uma curiosidade. Por que agora, nesse momento, a gente já está trabalhando com outros tipos, né, com outras novas tecnologias, um pouco mais avançadas do que um toca-fitas ou qualquer coisa, né, um gravador? Será que alguém está fazendo esse tipo de experiência, tentando usar a banda larga, tentando usar, para ver se a comunicação se torna um pouco mais audível, né? E veja, o objetivo nada mais é do que fazer a comunicação via instrumento. Não é porque vai substituir a mediunidade, é simplesmente uma possibilidade de a comunicação com espíritos via equipamentos, via instrumentos que não sejam o ser humano. Embora eles tenham sempre dito que até para acontecer essa interferência dos espíritos num equipamento, teria que haver a presença de um médium, pela questão das energias, né, da energia material que é utilizada para isso. Então, exato. Fica aí algumas perguntinhas, depois eu volto aqui para o chat. Fala aí. Tá. Eu só quero comentar, Sandra, que realmente, então, eu encontrei o canal da Sônia Rinaldi, tá, no YouTube. É ativo, ela está produzindo vídeos, ela está postando vídeos. Parece que, não lembro a data, mas recentemente teve um outro encontro de interessados na transcomunicação instrumental. Então, me parece que não interrompeu, não parou o trabalho, né? Então, agora, com certeza eles estão caminhando para essas tecnologias, né, mais avançadas. Exato. Né? Legal. E, pelo que eu entendi, essa comunicação do menino, né, que eu trouxe para vocês, ela já usa computador, já usa outro tipo de técnica, né? Não é o telefone lá fixo, fora do gancho, né, para ter o som de fundo e conseguir tirar a mensagem. Mas o que você falou, para mim também é um jeito interessante, né, talvez de identificar a mediunidade, né, porque é uma coisa externa, né? É um produto, vamos dizer assim, né, um resultado externo, que é mais fácil de você convencer outras pessoas, né, ou não, né? Ou não, porque é difícil de entender. Que sempre foi essa crítica da transcomunicação instrumental, sempre foi essa crítica, no sentido de que, poxa, isso pode ser qualquer coisa, pode ser o vizinho ali do lado falando, exato, pode ser uma interferência de uma outra rádio. Então, sempre existem as possibilidades de ser interferências, e não propriamente a comunicação de um espírito, né? Sim. E é por isso que é difícil de ser... Assim como é a mediunidade também, você não confirma, né, que realmente está havendo ali uma comunicação de um espírito, pode ser uma coisa anímica. Então, tem uma série de interessantes aí que é gostoso para quem está pesquisando mesmo. Acho que as pesquisas devem continuar, que traz para a gente bastante coisa interessante, né, novidades. Sim, é verdade. Eu queria falar que o pessoal está... Eu gostaria de falar depois, se desse uma vez. Tá. Aqui no chat teve uma pergunta aqui do Alessandro, logo lá no começo, Cavour. Uhum. Você sabe dizer por que de tantos anos após acharam os ossos? Deve ser relacionado ao mercador lá. Mas eu acho que não foi muitos anos depois, acho que foi no momento. Como é que foi? Eu não estou me lembrando bem da história. Foram 56 anos depois, foi bastante tempo. Que descobriram os ossos depois. Isso. Então, realmente havia. E ele está perguntando se sabe dizer por que foi tanto tempo depois. Não se sabe. Não sabe por quê. Eu não sei te dizer, ô Sandro. Também não sei. O que eu alguém resolveu constatar se isso era verdade ou não, exatamente. Foi lá e... Alguém resolveu, em torno da casa, né, fazer alguma busca, fazer alguma escavação, e aí encontrou esses ossos. Mas mesmo assim... não é um esqueleto inteiro que foi encontrado, sabe?
Foi assim, foi bem... até algumas pessoas questionaram se realmente eram ossos humanos e tal, mas demorou bastante tempo, não foi logo imediatamente. Mas ele foi emparedado, né? Ele não foi enterrado. Não, emparedado, Então, emparedado. Isso, Mas a questão é que, como surgiu muitas dúvidas, acho que, de repente, depois de muitos anos, assim, alguém resolveu e constatar dúvidas e foi desacreditada, elas foram desacreditadas, né? Chegaram a falar que eram fraudes e tal. Isso. Tem até a história de que elas depois concordaram que era realmente uma fraude, mas parece que elas foram pressionadas a esse tipo de situação, e aí alguém devia estar pesquisando e descobriu aí, então, os ossos, né? Deve ser mais ou menos por isso. Isso. Viu, Sandra? Complementando o que a Cíntia falou, até explicando para o Alexandro, esses ossos, Sandro, eles teriam sido encontrados atrás de uma parede que foi levantada para cobrir, entendeu? Então, você teria uma parede falsa, né, para esconder, e aí foi encontrado atrás dessa parede. Por isso que talvez não tenha sido encontrado antes. Entendi. É que antigamente era comum esse tipo de coisa, né? Matar e emparedar. Porque ninguém ia imaginar, e não tinha o cheiro, um monte de coisa. Então era meio que normal esse tipo de esconder, de ocultação do cadáver. Ok. Alcione complementa aqui que foi o Richer que ganhou o prêmio Nobel e Crookes foi o descobridor, William Crookes foi o descobridor do elemento químico tálio. Tálio. Legal, valeu, Alcione. Eu não lembrava qual dos dois que... O cara não era pouca coisa, não. O William Crookes era um cientista muito renomado, né? Sofreu bastante por conta da... Sofreu bastante. Por conta de ele chegar à conclusão de que eram materializações e que havia ali realmente aquele fenômeno. Tá? Bom, a Alcione também complementou que em 96 também teve um congresso da CEPA em Buenos Aires que também tratou do tema mediunidade com oficinas e discussões. Tá? A Alexandre está falando que o William Crookes também foi o criador da ampola de raio-x, é isso, William Crookes? É o Crookes verdade, eu sabia que tinha alguma coisa com raio-x, sim, oi? O Richer ou o William Crookes? Precisa alguém... Cadê o Alessandro? Fala aí, Alexandro. Boa noite. Oi, ele foi um dos responsáveis, mas eu estava pesquisando mais a fundo, foi o Conrad Röntgen, que realmente fez a ampola, mas estavam todo mundo junto para desenvolver o raio-x. O Crookes, né? O Crookes. Muito da descoberta do raio-x tem também uma mulher, que é a Madame Curie. Isso. Madame Curie foi a vítima, tadinha. Sim, mas foi porque ela fazia experiências, né? Ela estava mexendo direto com o raio-x. Se vocês assistirem aquele filme na Netflix, Radioactivity, que é uma coisa assim, ela dormia com uma ampolinha de raio-x para olhar o que era. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa! Tem um filme, como é o nome do filme? Radioactivity. É a história, né? É a história dela, né? Do casal e tal. Fantástico, é muito legal. Muito bem. Eu queria fazer uma... Pode falar, Cíntia. Fala, Cíntia. Essa questão da transcomunicação, você não acha que agora vai ser mais... Não seria necessariamente transcomunicação de ouvir em papelzinho, mas até de você trabalhar com computador e com celular, eu acho que vai ser mais fácil, até porque os espíritos que estão morrendo estão tendo contato com o computador e com o celular, né? Porque os que estão lá estavam meio por fora, eu acho. Acredito eu, né? Dizem que as coisas vêm de lá para cá, mas eu tenho minhas dúvidas, porque a evolução parece que ainda a gente está, segundo pelo menos os livros brasileiros, né? A gente ainda está lá em 1919 com camafeuzinho, vestido de cinza, e aquela coisa muito de beata, e eu acredito que agora, pelo menos, a gente vai entrar na modernidade. Vocês não acham? Tem alguma coisa a ver com isso? Da dificuldade da comunicação pelo computador, pelo laptop, pelo celular? Sim. Isso que o Cavu vai responder. Eu tenho minha resposta para isso. Então, eu penso assim, Cíntia, da mesma forma que a gente saiu da pena, foi para a caneta, né? Da planchete, que eu não mostrei, mas antes ainda da pena mesmo, solta na mão, eles usavam uma pranchetinha assim em cima da mesa, aí colocavam a pena ali e aí o médium ia mexendo assim para escrever, né?
apontar para as letras e tal. Depois foi abandonado e o médium começou a escrever de próprio punho. Eu entendo como uma sucessão tecnológica, Cíntia, né? Agora, aqui, a questão está na sintonia, né, do espírito desencarnado de estar pronto para fazer isso. Exemplo, né? Seria possível o médium digitar direto no notebook, ao invés dele escrever no papel? Seria possível? Talvez sim. Algumas pessoas dizem que isso compromete o começo do treinamento. Né? Isso já existe, chama psicodigitação. Sim. Tá? E se ele não digitar? E se o próprio texto aparecer? O próprio texto? Aí é escrita direta, né? Mas nem a escrita direta acontece. Para que vai precisar? Se tem a escrita direta, para quem precisa do equipamento? Não precisa. Não, mas aí ele aparece direto. Não, aparece direto na tela do computador. Então, mas quase não aparece nem no papel. Não é essa a questão. Acho que a questão, gente, a dificuldade não é o médium, porque o médium pode digitar, claro que pode. Você vai depender mais da capacidade do médium do que do espírito. O médium que tem que ter a destreza. Que não é o médium que escreve com a mão. Portanto, o médium vai digitar, depende de se ele tem uma boa digitação ou não. Você vai pegar uma senhorinha de 70 anos, médium, que não está acostumada a digitar, ela não vai digitar nada. Pega um médium mais novo, mais jovem, vai conseguir digitar. Até no celular ele consegue fazer ele consegue fazer como é que chama? Como é que você falou, Alcione? Psicodigitação. O problema é que são as relações energéticas, gente. Uma comunicação mediúnica via médium já é difícil, não é fácil. Então, continua não sendo fácil, não é um problema é um problema do instrumento, né? Não é o problema do instrumento. É o problema das energias mesmo, acho que é a questão das ondas, sabe? Como é que vai se adequar a isso? Mais fácil do que você ter que escrever. Seria muito mais fácil sentar na frente do computador. Mas pode fazer, Cíntia, você pode fazer. Quem é médium psicográfico aí? Que psicografa? Experimenta. A pessoa tem que experimentar, né? Vai lá e senta na frente do computador e vê se consegue digitar em vez de... Entendeu? É uma experiência e é só questão de praticar. Isso não impede. E ver se rola, né? Se rolar... E ver se rola. Não existe nada que impeça. O Kardec não testou tudo, gente? Ele testou de tudo quanto é jeito para ver se acontecia. No nosso grupo mediúnico, foi exatamente isso. O médium fazia psicografia, mas ele estava muito lento, porque há muito tempo ele não escrevia, ele digitava muito mais rápido. Até o espírito sugeriu, falou, traga o teclado, que vai ser mais fácil. Sensacional. E aí a gente achou que tinha descoberto uma coisa fantástica, a psicodigitação, nós fomos atrás, até a Zíbia Gasparetto já falava dessa psicodigitação. Legal. Então, assim, mas não é o hábito, né, Alcione? Dos centros, né? Não é hábito, mas né? Por conta disso, porque as pessoas não estão acostumadas. Os nossos médios ainda, a maioria são as senhorinhas que preferem escrever. A hora que essa moçada começar a trabalhar, no teclado. A hora que a gente fizer no 100, as aulas práticas do 100, colocar uns computadores lá, uns notebook, vai rolar, gente, vai rolar. Boa ideia, Regina. Vamos pôr os notebooks nas aulas práticas. Mas eu vou brincar um pouco agora. Vai depender. Peraí. Vamos organizar. Peraí. Deixa eu falar a Regina. Depois o Alessandro, depois a Cíntia, tá bom? Vamos lá. Eu só vou brincar um pouco. Vai depender também do espírito que estiver comunicando, porque se ele não souber digitar... Não, mas não a não ser que for intuitivo. Se for só intuição, é claro, Regina, o espírito não vai digitar, o espírito só vai digitar, vai falar. Eu estou brincando. Eu fiz uma brincadeira, vai depender do espírito que tiver. Ah, meu Deus. Pode falar, Alessandro. Eu percebo que já li alguns livros onde o médium acaba recorrendo à digitação no computador, e eu percebo que a minha geração, né, que está aí com uns 40 anos, aí, 30 e pouco, não está tendo interesse em dar continuidade ao trabalho mediúnico. Então, eu vejo que as pessoas da geração que seriam meu pai hoje, minha mãe, estão tudo indo embora.
né? Então, essas pessoas estão desencarnando e o conhecimento está indo embora. Então, as pessoas da nossa geração não estão tendo interesse, e para trás, que tem 15, muito menos. Então, é por este motivo que eu acredito que está indo tão devagar a psicodigitação ou até mesmo os estudos da parte de tentar a tecnologia para poder, não vou dizer acelerar, que ideia não é acelerar, mas melhorar a comunicação e também o porquê de querer tanto a digitação, ou acho que falta algum interesse da parte do encarnado para isso acontecer, porque eu acredito que eles estão totalmente preparados, só esperando a gente tomar uma decisão, né? Difícil é essa geração querer alguma coisa que tá cada vez mais tendo distrações aí do que qualquer coisa. Cavour? Não, faz sentido, Sandra. Faz sentido, né? Assim, a gente vê que a molecada mais jovem tá se preocupando com muitas outras coisas, né? Questão de carreira, estudo, até a própria demanda social, né? Tá desviando muita atenção do pessoal mais jovem. E talvez eles estejam se interessando menos nas comunicações, em frequentar os centros, né? Muitos que a gente vê também, Sandro, muitos querem ter só um papel passivo no centro, sabe? Nos centros mais cheios, né? Com muitas e muitas pessoas, as pessoas elas tendem a ir mais só para ouvir de forma passiva, né? Então, talvez isso não mobilize até a pessoa ir buscar, fazer o estudo mediúnico, e aí começar a fazer esse uso, né, de novas tecnologias. Eu vejo assim, agora não sei o resto do pessoal se está enxergando isso, ou é só local, é só aqui na nossa vizinhança que isso está acontecendo. Não sei o que está acontecendo nos outros centros, outros lugares, né? Que, na verdade, assim, para complementar, Alessandro, o que o Cavour está falando, assim, a mediunidade nunca foi um tema que foi de envolvimento de jovens. Sempre é um pouco mais na idade mais madura, justamente porque já passou aquela fase, a pessoa está procurando sua profissão, procurando se colocar na vida. Às vezes, alguns desenvolvimentos da mediunidade se dão depois dos 40 anos mesmo. Entendeu? Então, um ou outro jovem, mais jovem, que tem mediunidade, mas a maioria é por aí. Então, assim, a verdade não é o interesse pela mediunidade, a verdade é definir qual é o objetivo de se utilizar a mediunidade. Porque se não tiver objetivo nenhum, não precisa ter mediunidade, não precisa ter comunicação mediúnica, gente. Nós não precisamos estar nos comunicando com o mundo dos espíritos. A gente não tem que fazer isso, a gente tem que viver a nossa vida. Aí você tem um objetivo, você quer desenvolver um trabalho, você quer fazer um estudo, uma pesquisa, você quer se utilizar da opinião dos espíritos, porque você acredita nisso, aí você vai e pesquisa. E se não tiver mesmo esse interesse por parte dos próprios espíritas, vai acabar mesmo, não tem por onde ir. Se os espíritas não continuam a pegarem a mediunidade como um instrumento, como pesquisa, para produzir conhecimento, para trazer contribuições, isso vai acabar mesmo, entendeu? Vai ficar nesse assistencialismo mediúnico, que a gente sabe, que é o atendimento a espíritos sofredores, espíritos que desencarnaram, que obviamente pode ser feito atendimento de outra forma, não precisa de mediunidade para ser feita essa assistência, tá? Mas é utilizado da melhor forma possível. Mediunidade de cura. Então, a gente precisa repensar o para que usar a mediunidade. Acho que essa aqui, porque a forma como vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Tem países aí que fazem comunicação mediúnica de uma forma muito diferente do que a gente conhece. A gente não tem noção de como os espíritos se relacionam com a matéria em outros países, em outros mundos aí, culturas totalmente diferentes da brasileira. A Argentina é um exemplo, né, Sandra? Totalmente diferente. O método deles é diferente, bem diferente. Muito diferente. Tá? Eles vão meio pelo caminho da pitonisa, que tem que tem aquele cara que faz o sacerdote que faz a interpretação. Então, ainda eles têm, mas já desenvolveram outras, nós também que já desenvolveram outras formas, mas inicialmente na Argentina era assim, né? Então, a gente tem mesmo que repensar o papel da mediunidade, né? Objetivos. Mas vocês não acham, agora eu vou dar o meu pitaco aqui, que por ser uma coisa física, não sobrenatural,
Vai ser uma condição normal do ser humano amanhã depois? Essa comunicação? Pode ser que a nossa forma de interagir com os espíritos seja mais sensível, mais sensitiva, vamos dizer assim, que não tenha essa necessidade, né, da comunicação mediúnica. Depois vai ser uma comunicação normal, entendeu? Dar tchauzinho, ou tudo bem, mandar comunicação, acho que é uma coisa que está crescendo. Eu penso assim. A questão como a Sandra falou da questão do pessoal sumido, da mediunidade, mas a gente também tem aquela mediunidade que faz você ter que ir para o centro. Que a minha foi assim, eu fui para o centro porque eu não conhecia e era médium. Então, a pessoa vai procurar para conhecer, não é isso? Eu fui aprender a trabalhar a mediunidade para não entrar em transe mediúnico, porque é uma coisa que eu não quero. Não, tudo bem. Aí tá aí, é um objetivo. Tá aí um objetivo. Vamos fazer a pessoa entender o processo mediúnico. É uma coisa que não me fazia bem, então eu fui estudar para saber como lidar com a mediunidade e trabalhar com ela de outra forma. Uhum. Eu já contei que me propus a trabalhar dormindo, porque assim eu sou espírito com espírito, eu não tenho problema nenhum. Mas a questão é dessa de comunicação eu já contei para vocês, eu acho que eu tive uma comunicação lá direta no meu computador. Fui uma burra na época, porque eu fiquei com medo de sair correndo, né? Desliguei o computador. Só a Cris que viu o texto que eu estava conversando com ela no Mirk, eu acho. Sei lá o que era DOS. Nossa. Mas assim, era DOS ainda, não tinha Windows, não tinha nada. Aquela tela preta que ficava aquela escritinha branca que tinha que dar um S para mandar. E começou, eu pensei um negócio, e ela disse assim, o que ela disse para mim? É um hacker. Eu não tenho microfone, não tenho câmera, e eu estou pensando esse assunto. Eu estava com medo de cair um negócio que eu ia ficar cega. E aí corri assim, ficou cega, ficou ceguinha, ficou cega, mas numa velocidade horrorosa. Eu pensei, aí eu dei um enter, foi para ela, o que é isso? Eu vou desligar o telefone e falo com você lá embaixo no telefone. Mas eu devia ter perguntado o que é, eu devia ter falado, mas na hora eu fiquei com medo, porque pensei de madrugada, uma coisinha dessa, o espírito bom não é bem me assustar, tipo de pergunta, eu já estou com medo de ficar cega esse saco. Então, perfeitamente possível, né? Você vê que é perfeitamente possível. Sim, então, isso foi na década de 90, então, quer dizer, não foi, começo de 2000, não sei, eu acho que 2001, mas eu acho que é uma coisa que é possível, a gente tem que trabalhar com isso, e acho que a mediunidade, como você falou, não é uma coisa obrigatória, mas eu acredito que vai chegar um tempo que vai ser normal essa comunicação intermundo. E a questão da pesquisa, né, gente? Porque eu acho que a mediunidade é importante para isso, para saber como é que é lá, como é que não é. Mas por quê? Eu não sei, eu já questiono, por que eu tenho que saber como é que é lá? Eu não preciso. Eu tô curiosa. Eu quero saber, sim. A verdade é o seguinte, é verdade, desculpa, mas se fosse para a gente saber, nossos amigos que já foram antes da gente já teriam nos dito. Cadê que eles não vêm dizer, gente? Mas poxa, assim, eles não vêm dizer para a gente como é que é lá. Tá? Olha nossos amigos que já desencarnaram. Cadê o Jaci Regis? Cadê que ele não veio trazer para a gente como é que é? O Jaci eu não sei, mas que o Zé Rodrigues já conversou muito com o nosso grupo lá já. E o nosso grupo foca pesquisa, é o nosso... Então, é o objetivo, então vamos focar em objetivo. Então, tem muita experiência, muita coisa que a gente pode fazer com a mediunidade, gente. Bom, então, gente, mas é isso. Para a gente terminar, Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado pela participação. E o que é legal é a gente pensar futuro, né? A gente pensar futuro. A gente já conhece muito bem como a mediunidade se desenvolveu, e a gente tem que olhar, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que pensar no futuro, próximas gerações que vão se tornar médiuns, ou que já são médiuns e muitas vezes nem sabem, né? Estão perdidas ainda, e assumir novas tecnologias aí no trabalho mediúnico, né? Eu acho que a gente não pode parar, né? Exatamente. Tá bom, Cavô, obrigada, viu? Obrigado, eu. Gente, para a gente encerrar, eu vou passar duas divulgações, tá? Uma é de um evento que vai acontecer agora no próximo sábado, que é uma atividade do Livre Pensar Espírita de Curitiba, tá? E vai ser uma tarde
um evento com o Mauro Espínola e o Reinaldo de Lutia. Rita, você pode passar para a gente o cartazinho? Acho que ele não entrou, né? Mas você baixou ele, né? Ainda não entrou. Não entrou? Agora sim, agora foi. Tá aqui, ó, 14 de agosto, sábado, às 17 horas, tá? É pelo Zoom, é uma live aberta, Espiritismo, Cultura e Sociedade. Fica aí o convite, tá, gente? Porque lá estamos em Curitiba, também estão começando a fazer esse movimento, né? E chamaram essas duas figuras aí que nós conhecemos bem, que são pessoas que nós referendamos e recomendamos, tá bom? Tem aí, né, gente? A gente vai divulgar esse cartazinho aí pelo Zap, a gente vai colocar no Facebook, tá bom? Para divulgar bem esse evento. E para a semana que vem, aí nós vamos ter a nossa próxima palestra, continuando aí na temática da mediunidade, a gente vai trazer o que a Cintia estava falando aí. Sou médium, e agora? Né? A pessoa que se descobre médium, que se percebe alguns sintomas, o que ela deve fazer, como fazer, o que fazer, se ela foge, se ela, né? O que ela faz? A Regina Celi Pedron vai falar para a gente sobre isso, tá bom? Próxima palestra da próxima quarta-feira, 18 de agosto, às 20 horas. Vamos nos despedir de todos, já nesse momento, hoje não tem nem musiquinha para encerrar, tá? Só teve para começar. Então, vamos dar tchau para o Facebook, vamos dar tchau aqui para o Zoom, esperamos todos aí na próxima semana. Tchau, gente. Obrigada, até a próxima quarta. Oi. Antes de encerrar, o básico. Ai, meu Deus, esqueci do curso básico, é verdade, gente. Curso básico Fundamentos do Espiritismo. Começa sexta-feira. Vamos divulgar, gente, porque são 8 encontros, 8 sextas-feiras, e é com o Ricardo Nunes. Obrigada, viu, Rita? Porque já ia deixar de falar sobre isso. Começa na sexta, dia 13 de agosto, vai até 1 de outubro. Então, olha, vamos divulgar. Vocês devem conhecer alguém que esteja querendo conhecer o Espiritismo, e acho que é excelente começar com o Ricardo, conhecer os fundamentos do Espiritismo, tá bom? Vamos também divulgar aí pelo Facebook e pelo Instagram. E é isso, gente. Então, agora sim, agora é tchau. Obrigada. Tchau. Boa semana. Tchau, Cione. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, tchau, gente. Cavu. Foi ótimo. Parabéns, Cavu. Tchau, Cione. Obrigado. Valeu. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom. Você fez uma excelente introdução para o meu tema da semana que vem. Pois é. Maravilhoso. Aí,